Então vamos para a correção da atividade que vocês fizeram, que é a atividade 3, sobre introdução a matrizes. Então, nas videoaulas anteriores eu fiz explicações para vocês. Agora nós vamos corrigir o exercício da atividade 3. A primeira questão que eu vou corrigir dessa atividade que vocês fizeram é: qual é o elemento A12 da matriz abaixo? Que é a matriz A, em que a primeira linha é 2 e 0 e a segunda linha é menos 3 e 1. Para você ter uma ideia, o que significa elemento A12? Só para relembrar das explicações. O número 1 está indicando que eu estou procurando um elemento que se localiza na primeira linha. E o segundo índice, esse segundo númerozinho aqui, que é o número 2, indica que você está procurando um número que está na primeira linha, porém na segunda coluna. Primeira linha, pelo fato de ser o número 1 primeiro, e segunda coluna, já que eu tenho esse 2 indicando que eu quero é a segunda coluna. Quem que está na primeira linha e na segunda coluna é o elemento 0. Pronto, acabou o exercício. Mas vamos prolongar esse exercício um pouquinho. Faz de conta que ele estava procurando, fazer de conta que estava procurando o elemento A11. O elemento A11 significa que eu estou na primeira linha, de novo na primeira linha, porém na primeira coluna agora. E a primeira coluna, primeira linha. Esse elemento seria o elemento 2. Então deixa eu ver se eu entendi. Quando eu tenho esse primeiro algarismo, ele indica a linha onde o meu elemento está. E o segundo elemento é da segunda coluna, corresponde à coluna. Dá uma olhada aqui embaixo. Eu tenho um elemento que se localiza na... Que coluna e linha são essas? Primeiro você vai falar da linha. A linha é a linha 2. E o elemento menos 3 se localiza na primeira coluna, então ele é o elemento A21, pois ele se localiza na segunda linha, primeira coluna. Ele vale menos 3. Prontinho. E se eu estivesse procurando a localização do número 1, qual seria? Vamos lá? A, pelo fato da matriz ser a matriz A. Caso a matriz fosse a matriz B, eu chamaria de Bzinho, por exemplo. Mas como a matriz é A, eu vou chamar cada elemento de Azinho. Qual é a posição do 1? 1 se localiza na segunda linha e na segunda coluna. Então, ele é o elemento A22. Esse elemento que está na segunda linha e na segunda coluna é quem? É o 1. Prontinho. A próxima questão. Dadas matrizes abaixo, a única que é quadrada é a matriz. Vamos lá. Para ser matriz quadrada, tem que ter o mesmo número de linhas e colunas. Veja que essa matriz aqui, ela tem uma linha por quantas colunas? 1, 2, 3. O número de linhas não é igual ao número de colunas. Essa matriz não é quadrada. Essa matriz ela só tem uma única linha. Na verdade, ela recebe o nome de matriz linha, só para relembrarmos a teoria. Olha para a letra B. A letra B, a matriz tem, deixa eu contar as linhas, 1, 2, 3 linhas por uma única coluna. Essa matriz ela é do tipo 3 por 1, porque ela possui 3 linhas e uma coluna. Ela só tem uma coluna? Então ela é chamada de matriz coluna. Pronto. Vamos para a letra C. Primeiro, conte o número de linhas, sempre 1, 2 linhas por quantas colunas? Uma coluna.
Essa matriz é a matriz que só tem uma única coluna. Então, ela recebe o nome de matriz coluna, não é quadrada. Vamos aqui para a letra D. Conta, por favor, o número de linhas. 1, 2 linhas por quantas colunas? 1, 2 colunas. O número de linhas é igualzinho ao número de colunas. São 2 linhas, 2 colunas. Essa sim é chamada de matriz quadrada. Era o que o exercício estava pedindo, para você identificar qual é a matriz quadrada. É apenas a letra D de dado. Acabou o exercício. Vamos para a próxima questão. Leia aí. Considere as matrizes 1, 3, 4, 5, 7. Veja que essa matriz ela tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas por uma única coluna. Então, essa matriz ela é chamada de matriz coluna, porque ela possui uma única coluna. Só isso. E a outra matriz, vamos dar uma olhada nela. Ela possui os mesmos elementos. Ela possui também o 1, o 3, o 4, o 7 e o 0, exatamente os mesmos elementos. Só que essa matriz ela é diferente. Ela é a matriz que tem uma linha por quantas colunas? 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Essa matriz só tem uma única linha, então ela recebe o nome de matriz linha. Aí o exercício diz, considere essas duas matrizes, podemos afirmar que essas matrizes têm os mesmos elementos, 1, 3, 4, 7, 0, 1, 3, 4, 7, 0. Elas são iguais? Não, elas não são iguais, porque a disposição delas está diferente. A primeira matriz só tem uma única coluna, ela é chamada de matriz coluna. Ela é diferente da outra matriz que só tem uma única linha, recebe o nome de matriz linha. Então essas duas matrizes, elas são diferentes. Escrevo, são diferentes. A primeira matriz é matriz coluna. Por que ela é chamada de matriz coluna? É porque ela só tem uma única coluna. E a segunda? A segunda é uma única linha, né? Então ela é chamada de matriz linha. Se você quiser complementar, você complementa. A primeira é matriz coluna do tipo 5 por 1, 5 linhas por uma coluna. E a segunda é a matriz linha do tipo 1 por 5. Lembre-se que eu conto primeiro o número de linhas. Uma linha por 5 colunas. Prontinho o exercício. A próxima questão da atividade 3 que vocês já fizeram dizia assim: quais das matrizes abaixo são quadradas? Deixa eu lembrar, para ser matriz quadrada, o número de linhas tem que ser igualzinho ao número de colunas. Vamos ver? 1, 2, 3 linhas. Por... Conta o número de colunas. 1, 2, 3. São 3 linhas e 3 colunas. Então, essa matriz ela é quadrada. Eu digo que ela é quadrada de ordem 3. Por que ela é quadrada de ordem 3? É porque ela só possui 3 linhas e 3 colunas. Combina. Sempre que combina é quadrada, o número de linhas igualzinho ao número de colunas. Vamos para a matriz B. Será que a matriz B ela é quadrada? Deixa eu ver. 1, 2, 3 linhas por quantas colunas? 1, 2, 3, 4 colunas.
Ah, o número de linhas é diferente do número de colunas. Eu tenho 3 linhas por 4 colunas. Então, eu vou dizer que ela é do tipo 3 por 4. Ela não recebe nome especial. Não é quadrada. Para ser quadrada tinha que ser assim, ó. Número de linhas igualzinho ao número de colunas. Vamos para a matriz C. A matriz C tem quantas linhas? Conte. Uma linha por quantas colunas? 1, 2, 3, 4 colunas. Ah, o número de linhas é só uma contra o número de colunas, que são 4. O número de linhas é diferente do número de colunas. Então, essa matriz não é quadrada. Ela recebe o nome apenas de matriz linha. Matriz linha, porque ela só tem uma única linha. Ah, a mesma coisa a letra D, ela também é matriz linha, ela só tem uma única linha. De que tipo? Uma linha por 2 colunas. Prontinho. Então, até agora é só a matriz A que é quadrada, não é? Vamos para E. Conte o número de linhas. 1, 2 linhas por uma única coluna. Veja que a matriz E, ela só tem uma única coluna, então ela é chamada de matriz coluna. Veja que o número de linhas são 2, pelo número de colunas, 1. É diferente o número de linhas e colunas, então não é matriz quadrada. Vamos para a última, matriz F tem 1, 2, 3, 4 linhas por uma única coluna. Só tem uma única coluna, então é chamada de matriz coluna. Não é quadrada. Para ser quadrada, eu teria que ter, por exemplo, 4 linhas e 4 colunas também. Então, nesse exercício, a única matriz que é a matriz quadrada é a matriz A, que o número de linhas é igualzinho o número de colunas. Prontinho, terminamos essa questão. Terminando a correção da atividade 3, vamos à última questão, que é: qual é o elemento A22 da matriz abaixo? Qual é o elemento A22? Ah, deixa eu entender. Esse primeiro númerozinho, esse primeiro algarismo, ele representa a linha onde você está. E o segundo representa a coluna, sempre, tá bom? Então, vamos procurar o elemento A22. A22. O que significa elemento A22? É que eu estou na segunda linha, na segunda coluna. Quem é que se localiza na segunda linha e na segunda coluna? Vamos ver? Segunda linha, segunda coluna. Eu fechei em cima do 4. Pronto. Acabou o exercício. Ah, se ele tivesse perguntado, por exemplo, qual que é o elemento A13? Por exemplo, é o elemento que está na primeira linha, terceira coluna. Quem é o elemento que está na primeira linha e na terceira coluna? Seria o 7. Mais um exemplo. Quem seria o elemento A32? O elemento A32, lembre-se, se a matriz é matriz A, chama o elemento de Azinho. Se a matriz fosse matriz B, chamaria de Bzinho. Quem é o elemento A32? A3 é a linha. Vamos ver? 1, 2, 3. Agora eu estou aqui, ó, na terceira linha. Agora, 2. 2 é a coluna. Eu estou em qual coluna? Coluna 2. Terceira linha. Segunda coluna, eu fechei em qual número? O 2. Prontinho. Só alguns exemplos a mais. Então, terminamos a correção da atividade 3.